Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. Hoje uma quinta-feira, um dia que o Senhor preparou para todos nós, né? Uma boa tarde a todos vocês. Se vocês puderem compartilhar, compartilha. Muitas pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus que nós estaremos meditando dentro de alguns minutinhos. Mas eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, e principalmente você que mora aqui na região do bairro Santa Paula, toda a região aqui, Xangri-Lá, Dom Bosco, pessoal do Panorama, pessoal de Atenas, Gralha Azul, Roma, toda essa região aqui, Jardim Maracanã, enfim, todos vocês estão sendo convidados para a noite de um seminário de fé, de curas e libertações. Fé porque a palavra vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Curas porque precisa curas interior e cura exterior. Há curas que são físicas, há curas que são espirituais. E também libertações ou quebras de maldições, que nós também estaremos orando juntamente com os nossos obreiros e obreiras, em favor de todos e todas quanto comparecer. Endereço da igreja, Rua Sinamon, 160, bem próximo ao posto de saúde, aqui no bairro Santa Paula. Forte abraço a todos vocês que já estão ao vivo com a gente, e a gente vai trazer uma palavra ao coração de todos vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Palavra que eu quero meditar com você, uma palavra bastante conhecida, né? Uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 4, aonde nós vamos estar falando um pouco a respeito da importância do conhecimento da palavra de Deus e também a importância de não fugir da tentação. Há muitos cristãos que fogem da tentação. E cristão não foi feito para fugir da tentação. Cristão foi feito para encarar, vencer. O apóstolo lhe diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resista o diabo e o diabo fugirá de vós. Há cristão também que tem medo quando se fala diabo, quando se fala Satanás. Mas quando se fala diabo, Satanás, quer dizer traidor, quer dizer acusador, enfim, adversário, né? Mas será que Jesus teve adversário? Nós vamos ver que ele teve. Só que nós vemos de que o Senhor Jesus, ele vence pela comunhão que tinha com o Pai e pelo conhecimento da palavra de Deus. Antes da gente entrar meditando, eu pergunto: você tem conhecimento da palavra de Deus? Então faça dela a espada do Espírito. Você é uma pessoa que tem orado? Então confie na oração que você fez. Vamos ver o que diz aqui, olha, Mateus 4. Logo após o Senhor Jesus ter saído do batismo, que ele se batizou ao cumprimento das Escrituras, automaticamente ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E quando fala tentado, para ser provado. E assim que nós também somos todos os dias. Vamos ver o que diz aqui, olha. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ô meu querido amigo, minha querida amiga. Logo após um ato maravilhoso do seu batismo, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto e ele foi tentado pelo diabo. Se Jesus, ele é o nosso mestre, se Jesus é o que nós seguimos a ele, palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo. Se Jesus foi tentado pelo diabo, nós também somos tentados. Talvez de formas diferentes, mas nós precisamos entender de que se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Vamos ver o que diz
Então ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, logo após ele ter feito o seu momento de consagração, de jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. E neste momento que ele teve fome, foi o momento que o inimigo chega. Então o que nós aprendemos aqui? O inimigo vai chegar, meu irmão, minha irmã, naquele momento que você está mais carente de alguma coisa. Veja bem, ele teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Veja bem como o diabo é sujo. Como tentador, ele é sujo e astuto. Ele viu que Jesus estava com fome. Ele se aproxima de Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Ou seja, ele conhecia quem era Jesus. Meu querido irmão, ou minha querida irmã, Deus te conhece. E o diabo também te conhece. Não se engane. Agora, nós precisamos se conhecer. Você precisa conhecer você. Eu preciso me conhecer. O inimigo vai chegar no momento da fraqueza. Ele vai procurar aquele momento que você está mais carente. E Jesus estava o quê? Com fome. O que o inimigo chega e diz: olha, se tu és o Filho de Deus Altíssimo, então transforma essas pedras em pães e come. Por que o inimigo falou isso? Porque Jesus, ele tinha feito tantas maravilhas, milagres, prodígios. Entre tantas coisas que ele sabia que Jesus estaria realizando. Agora, veja bem, ele chega e diz: se tu és o Filho do Deus Altíssimo, ele tenta colocar em dúvida aquilo qual realmente Jesus era. O inimigo muitas das vezes tenta colocar você em dúvida e eu em dúvida. Mas nós precisamos confiar. Agora veja bem como que Jesus venceu o tentador e como que eu e você temos que vencer. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha a importância do conhecimento da Bíblia Sagrada. Olha a importância de conhecer quem é Deus na nossa vida. Eu pergunto, você sabe quem é Deus na sua vida? Você conhece a palavra do Senhor, que é aquilo que nos dá sustento na nossa fé? Procura meditar. Se não der para meditar um capítulo, medita um versículo por dia. Mas coloca em teu coração, na tua mente, na tua vida, conhecimento da palavra. Jesus venceu o diabo através do conhecimento da palavra. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Veja bem, o inimigo não desistiu. Ele persistiu em tentar Jesus. Talvez eu esteja falando com você que você já venceu algumas áreas. E você conhece as áreas que precisam ainda ser vencidas. E o inimigo chega e ele tenta mais uma investida contra o Senhor. Transportou a ele e colocou no pináculo do templo. Versículo 6. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos dará ordem ao seu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Veja bem como o inimigo é sujo. Jesus tinha usado o quê? A palavra de Deus para vencer o diabo.
Agora o diabo, ele usa a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. O irmão, o diabo também conhece a palavra. Agora ele chega citando versículos da Bíblia e dizendo, está escrito, está escrito, que aos anjos dará o teu Deus, o teu Pai, dará ordem aos anjos, e não vai deixar você tropeçar em pedra. Se lança daqui para baixo. Tudo que Satanás queria era que Jesus se acabasse. Quantas das vezes tem pessoas que querem o teu fim e o meu fim, e muitas das vezes usa até meios de conhecimentos religiosos. Mas o verdadeiro cristão, como Jesus venceu, você vai vencer. Porque uma coisa é conhecer a Bíblia. Satanás conhecia. Outra, conhecer a Bíblia e ter autoridade para usá-lo. Vamos ver o que diz? Versículo 7. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus tinha argumentos para combater as afrontas do inimigo. Eu pergunto, irmão, você vai fugir do diabo? Você vai fugir das lutas? Ou você vai ter argumentos bíblicos, força e graça da parte do Pai, para você afrontar o inimigo e botar ele para correr? Há muitos cristãos por aí de cabeças baixas, desanimados, mas o Senhor levantou eu e você para nós continuar de cabeça levantada e saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás, é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, levanta a cabeça, seja o vencedor. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja bem como o inimigo é sujo, irmão. Pela terceira vez ele chega a Jesus e leva até o monte bem alto, e mostra todos os reinos do mundo e a glória que existia. Ou seja, está aí, olha, tudo aí. Poderes, famas. E ele diz no versículo 9, e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Ou seja, o inimigo é sujo, sabendo que Deus é criador de tudo, mas ele chega ao Filho do Deus Altíssimo, mostra tudo aquilo que o Pai criou, e ele tenta confundir a mente de Jesus. Ele mostra todos os reinos, todas as glórias, e ele diz, tudo isto te darei, se você prostrar e me adorar. Irmão, sabia porque há muitas pessoas famosas por aí? Porque fizeram pactos com o diabo. Sabe que tem muitas pessoas aí, porque o diabo também ele não é onipotente, mas ele tem também poder. Quando a pessoa se faz um pacto com ele, ele leva esta pessoa a adquirir fama, sucesso. Por que existe muitos por aí? Só que uma coisa é certa, de quem nós somos servos, nós temos que prestar conta. Agora ele chega e mostra para Jesus tudo isto. E ainda ele afronta Jesus e disse, tudo isso te darei se você se prostrar sobre mim. O diabo, irmãos, ele quer que o cristão seja enganado e se torne um prostrador, um adorador dele. Veja bem, é o que nós estamos aprendendo hoje. Mas Jesus, quando recebe essa proposta de famas, quando ele recebe essa proposta de que ele teria tudo isto, versículo 10 diz assim,
Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, há muitas pessoas religiosas que esquecem deste versículo. Veja bem, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Há muitas pessoas, irmãos e irmãs, que por falta de conhecimento têm adorado Satanás através de ídolos, através de tradições, religiões e por aí vai. Veja bem o que Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus te adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus dá um basta em Satanás e diz: olha, Satanás, está escrito que a gente tem que servir, adorar somente ao Deus Criador dos céus e da terra, e somente a Ele servir. Irmãos, ele dá um basta em Satanás, ele bota o inimigo para correr. Mas eu gostaria de pegar esse versículo um pouco e meditar com você. Será que no dia de hoje tem adoradores a Satanás por tabela? Tem. Tem pessoas que acabam adorando a uma imagem de escultura, uma tradição, uma religião, e porque muitas das vezes até costumes. Enquanto a Bíblia diz que Jesus dá um basta em Satanás, dizendo: somente a Deus adorarás. E aí ele continua: e só a Ele servirás. Uma pergunta para mim e para você: qual é o Deus que nós temos adorado? Qual é o Deus que nós temos realmente servido a Ele? Pensa nisto. Há muita gente servidor, escravo do dinheiro, adoradores de religiões, enquanto a Bíblia diz que o Evangelho ele não é uma religião. O Evangelho é poder de Deus que transforma o homem, transforma o ser humano. Para a gente concluir o versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ô meu irmão, é melhor ser servido pelos anjos de Deus do que pelo Satanás. Jesus estava ali na conclusão dos seus dias de jejum e de oração. E quando ele vence Satanás, os anjos vêm e servem o Senhor. Aleluia. Ô meu irmão, vale a pena se a gente perseverar, vencer o inimigo. O Senhor também tem os seus meios e formas para trazer sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Não faça aliança com o inimigo no momento da provação, da tentação. Aguarda por Deus, porque Deus tem os seus anjos e os seus meios da forma que Ele achar melhor, mediante o que diz a Bíblia Sagrada, para servir e suprir as nossas necessidades. Vamos orar? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu te agradeço, Deus, por esta meditação desta tarde. E eu peço, Deus, leva o povo a entender que somente o Senhor nós temos que adorar, e somente o Senhor nós temos que servir. Deus, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão em tratamentos médicos, aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe. Abençoa o teu povo, Senhor. Dá, Pai, entendimento, revelação da tua palavra, para que o teu povo não seja enganado. Abençoa, Senhor, esta tarde. E abençoa à noite o nosso seminário de fé, de curas e libertações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã.
Eu aguardo você hoje na Igreja do Brasil para Cristo, aqui do bairro Santa Paula, às 20 horas, em um seminário de fé, de curas e libertações. Se você puder compartilhar com alguém, compartilhe. E além disso, nós temos várias mensagens no YouTube. É só entrar lá, Pastor José Bueno, ou PE José Bueno. Há várias meditações diárias ali. Forte abraço, fica com Deus. Em nome do Senhor Jesus.